O homem conservador quer restaurar a nobreza do papel do homem, a nobreza do homem na sociedade e na família. É aquele que quer restaurar a honra e a dignidade do ser homem. Então, não só saber quais são os valores que eu devo cuidar, restaurar, preservar, mas também transparecer isto, ser homem e parecer homem. Ser homem não é ser cachaceiro, pegador de mulher. Ser homem não é ser aquela pessoa inconstante, aquela pessoa que é mega emotiva, apesar de que isso pode ser uma característica, obviamente. Homem não é aquele que não chora, mas é aquele que tem a firmeza de manter a sua palavra, mesmo que lhe custem lágrimas. O homem moderno, modernista, é aquele que se identifica com o metrosexual, ou seja, é aquele homem que gosta de se cuidar como se fosse uma mulher. Então é creminho para isso, amaciante para aquilo, esfoliante para aquilo outro, peeling, coisas que são próprias da mulher. Não é ser modesto usar ou fazer esse tipo de coisa. Claro que ser conservador não precisa parecer um brutamontes, não precisa feder, não precisa andar despenteado, não precisa andar com a barba do Papai Noel. Você pode ser conservador, muito conservador e não ter barba, por exemplo, né? E não precisa você andar de suspensório ou andar de boina. Claro que se você quiser fazer isso, se você se identifica com esse tipo de coisa, tudo bem. Porém, não é essa exatamente a característica do homem modesto. Mas o homem modesto é aquele que valoriza, que tenta viver, que se esforça por viver os verdadeiros valores da masculinidade, do homem como Deus fez, e, ao mesmo tempo, transparece no seu comportamento esses valores, que precisam de muita força para serem mantidos nesse mundo ultra erotizado que endeusa o prazer, por isso nós chamamos de hedonista, endeusa o prazer. Então, para hoje o homem se manter firme, casto, de caráter forte, ele precisa de uma violência do coração. Ele precisa ser muito homem para ser casto. Então, o homem conservador é aquele que busca a firmeza de caráter e preservar os bons costumes. O homem conservador, ele se veste como homem, se comporta como homem. E aqui eu quero dar algumas dicas. Eu falei que você não precisa usar uma moda do início do século XX, por exemplo. Embora, se você quiser, qual é o problema com relação a isso, né? Mas cuidado com aqueles sinais que a sociedade modernista usa para descaracterizar o homem, que seriam sinais de infantilidade e sinais de metrosexualidade, vamos dizer assim. É imodesto um homem usar bermudas, por exemplo, a não ser que seja dentro de casa, somente com a família, mas nunca na rua. Muito menos absurdo, né? Ir para a igreja, para a missa de bermudas. É muito estranho isso. Uma calça colada não combina com o homem. O homem mostrar partes salientes do seu corpo para atrair a mulher ou olhares, então isso é absolutamente imodesto. O homem deve ser modesto também nas palavras. Então, nada mais absurdo do que um homem de boca suja que fica olhando para as mulheres com desejos, né, com brincadeiras, com piadas indecentes. Então isso mostra a fraqueza, a fragilidade. Isso não mostra masculinidade, muito pelo contrário. Isso demonstra que você está seguindo, na verdade, o modernismo. Está seguindo a onda da moda, né, do momento, aquilo que a sociedade espera que o homem seja. Um ser frágil, fraco, que se leva por qualquer paixão, que é ultra seduzível. E, na verdade, o homem verdadeiro é aquele que escolhe a sua donzela, a sua mulher, pela sua dignidade,
Claro que a beleza é a primeira coisa que atrai, mas é só a primeira coisa, como a cobertura do bolo. Mas você não fica com o glacê e com a cereja, você quer o bolo, né? Então é claro que a beleza atrai, mas mais do que isso, busque a nobreza da mulher, a firmeza de caráter feminino, a pureza da mulher. A mulher que quer ser santa e que quer preservar a sua virgindade, a sua pureza até o casamento, a sua virgindade até o casamento e a sua pureza até o fim da vida, né? Então, o homem de caráter é aquele em que a mulher confia. Este homem não vai me trair. Este homem é sério. Este homem vai cuidar de mim. Este homem vai me prover. Este homem vai me defender, porque ele não pensa só nele mesmo, ele não é um egoísta. Ele vai pensar em primeiro lugar em mim e nos meus filhos, mesmo quando eu estiver idosa e doente. Ele vai cuidar de mim. Eu confio nisso. Então é isso que a mulher espera do homem e é isto o homem conservador e modesto. Vou dar 2 exemplos aqui de modas imodestas masculinas, porque veja que para o homem tem um outro sentido. A imodéstia feminina é aquela sensual. A imodéstia masculina às vezes é sensual, mas muitas vezes ela é infantil ou é andrógena, ou seja, ela quer parecer com a mulher ou tirar a diferença entre a mulher. Então eu assisti uma vez na televisão uma propaganda de uma marca de sandálias famosa aqui do Brasil, em que eram 3 homens com jeito de homem, né, com homens assim, os caras macho, né, digamos assim, conversando num bar, e eles, um pergunta para o outro, a gente vai para a festa, você vai como? E um começava a descrever o tipo de roupa que ele ia. Eu vou com roupa tal, calça tal, boné tal, bermuda tal, sandália tal, da tal marca. O outro também começava a descrever o tipo de roupa, o tipo de cinto, o perfume, sei lá o que ele usaria. E o terceiro que fez a pergunta, né, eles perguntavam, e você, vai como? E ele falou, vou de carro. Eu pergunto para você, qual a resposta que um homem deveria dar? Eu vou de carro, eu vou de bicicleta, eu vou de ônibus, eu vou de táxi, eu vou com tal e tal roupa, isso é conversa de roda masculina? Pelo amor de Deus, né? É claro que não, eu não consigo nem imaginar, eu não sou tão velho, né? Mas a minha geração, a gente combinando com qual roupa a gente iria para tal festa, que coisa mais feminina, né? Vamos falar assim. O pior é que aquele tipo de sandália é um tipo de sandália unissex. Um outro tipo de propaganda bastante ridícula, né? Vai um homem e 2 mulheres para uma loja de sandálias e o homem fica olhando a corzinha da sandália e o cheiro e não sei o quê, e essa combina com tal coisa. E a mulher, com um jeito masculino, diz assim, que saco, vamos ver outra coisa, e sai. As propagandas, a mídia, né? Todas essa arquitetura social querendo desfigurar a figura masculina, né? Desmasculinizar o homem e masculinizar a mulher, ou seja, perder as características que Deus criou, cada um de nós. Ser modesto é preservar os valores masculinos, aqueles que Deus fez para nós. E parecer homem. Então, é ser homem e parecer homem. Não infantil. Então, evitem também roupas infantis, né? Roupas assim que não condizem com a sua idade. Uma coisa ridícula, um homem adulto se vestindo como um adolescente. Não é o comportamento masculino, né? Não é o comportamento de vestir-se de um homem modesto. Então, a modéstia que ela é expressão do nosso interior, expressão do nosso caráter, expressão daquilo que nós temos dentro. Que nosso Senhor Jesus Cristo e São José interceda por nós e nos conceda a graça de Deus de sermos aquilo que Deus quer que nós sejamos.